Dando sequência ao nosso VMB Científico, segunda edição desse segmento que contempla a ciência, a saúde, a qualidade de vida. Vocês viram durante o Volta ao Mundo Bambas 9, a galera está aqui com a gente, que esteve lá também, viu de perto, e você que acompanha de casa, viu pelas transmissões também, que os atletas fizeram coleta de sangue antes e depois dos jogos no palco principal, e os resultados desses exames trazem contribuições valiosas para a compreensão da capoeira de alta performance, e quem vai apresentar esses resultados é o líder desse estudo, o diretor do Departamento Científico do VMB. De volta ao palco para falar para a gente sobre esses resultados, mestre Leonardo Ludovico, mestre Secão. Vamos lá. Esperar só o slide entrar aqui para a gente... Bonito o depoimento do mestre Etienne, né? Verdadeiro, na verdade é linda, né? E na emoção, o mestre Etienne esqueceu de comentar sobre o VMB Supera, mas eu vou discorrer sobre o VMB Supera. É um produto do Volta ao Mundo Bambas, onde nós levamos o mestre Etienne como palestrante nas estruturas privadas e públicas, falando sobre a dependência química e proporcionando vivências de capoeira como oficinas e trabalhando em cima de dependência química. Então, Volta ao Mundo Bambas agora tem esse produto também, vai ser aplicado em Goiânia e com certeza vai ser um sucesso trabalhar a capoeira como oficina e mestre Etienne trabalhando como palestrante, ele e a psicóloga que é companheira dele, a parceira dele lá do Espírito Santo. Então, esse VMB Supera é muito legal. Vamos lá, resultados dos exames, hein? Vamos lá. Eu não posso ser muito ácido em nome do Volta ao Mundo Bambas, mas eu fico um pouco triste de fazer o lado comparativo que aos meus olhos ficam muito latentes. Público de casa, quem está nos assistindo, sejam bem-vindos a essa tarde do científico. Eu estou vendo lá fora tantos capoeiristas, cara, tantos atletas, com tantas informações sendo passadas aqui, e eu fico vendo lá, né? Vocês aqui pegando sol. Estou vendo o mestre Muralha aqui com a equipe dele, poderia estar com os atletas, mas está aqui. Mas tem atleta que não está credenciando. Assim, eu tenho ciência que tem gente ali na omissão que poderia estar aqui, mestre, poderia estar conosco aqui. Mas nós temos que andar, não é isso? Então vamos lá. Desafio, mestre Etienne quase que foi em Goiânia para ver esses resultados, né, mestre? Vamos lá. Resultados da coleta de sangue dos atletas Volta ao Mundo Bambas 9, Departamento Científico. Vamos lá. Próximo slide, por favor. A ideologia do departamento, trazer à luz da sociedade todas as valências que a capoeira pode proporcionar ao indivíduo. Nós vamos ter que mostrar para a sociedade cientificamente o que a capoeira é capaz de proporcionar ao indivíduo. Essa é a nossa missão. Próximo slide. Qual é a dor? Por que essa pesquisa nasceu? Excesso de lesão. Quando eu fui convidado para fazer parte do Volta ao Mundo Bambas, foi no VMB 8, eu participei como convidado e fiz um relatório sobre o Volta ao Mundo Bambas. Nesse relatório, o que eu me deparei foi com excesso de lesão. Estava tendo muita lesão na competição. Eu analisei a lona, analisei o material que é colocado debaixo da lona. Nós colocamos até em julgamento a temperatura que estava o ambiente, e nasceu a ideia, trocando uma ideia com a colega fisiologista, nasceu a ideia, como que é a capoeira? Aí eu expliquei para ela, ela falou, tem isso pautado? Eu falei, tem frequência cardíaca,
temos acidose, tem estudo, fomos atrás. E constatamos que existem estudos, mas não em ambiente de competição e não na amplitude que nós precisávamos. Falei, é aí. Primeira abordagem do científico vai ser a pesquisa de campo. Então, o excesso de lesão na competição que nos fez acolher sangue dos atletas para confirmar a intensidade que esse exercício traz ao atleta. Próxima. PCAP, Programa Científico de Alta Performance. É outro produto que tem no Volta ao Mundo Bambas. Nesse primeira amostragem foram coletadas amostras de 8 atletas profissionais, 6 homens, 2 mulheres, média de idade de 31,5 anos. Próximo. Procedimento. Foram coletados amostras de sangue antes e após os jogos de capoeira no palco principal do VMB 9. Próximo. Marcadores. Para a mensuração desses acontecimentos metabólicos e fisiológicos, nós tivemos que fazer um estudo e escolher os marcadores. Os marcadores foram lactato, bicarbonato, creatina quinase, CK, mioglobina, glicemia, sódio e cloreto. A normalidade que se usa na grande maioria dos laboratórios está na frente dos marcadores, tá? Isso, vamos pegar a glicemia aqui, glicemia de 70 a 99, acima de 99, dependendo do horário, vamos pegar a glicemia de jejum, acima de 99, já tem resistência à insulina e um risco latente de diabetes. Dependendo do número aqui, a intensidade vai potencializando, tá? Próximo. Antes de passar as informações, eu preciso salientar que o ser humano ele tem 3 maneiras básicas de produção de energia. E a mensuração é tempo. Então, qualquer atividade que você for fazer de 10 aproximadamente a 10 segundos, você irá usar como substrato energético a creatina fosfato. De 10 segundos a 2 minutos, você vai ter que produzir lactato como fonte de energia. E acima de 2 minutos, é o sistema oxidativo, que é em cima de oxigênio. Se a gente for mensurar, uma explicação breve se caso acontecer um incidente e todo mundo precisar sair correndo daqui, o organismo não tem condição metabólica de produzir energia muito rápido, de forma de oxigênio. Então, ele tem a creatina fosfato. Essa explosão muscular vem da creatina fosfato. Depois de 2 minutos, vem um sistema de lactato, que aí o organismo ainda não tem condição de transformar a massa de oxigênio em energia. E depois de 2 minutos, sim, a capoeira jogada em competição no Volta ao Mundo Bambas é essa segunda forma, que é a produção de lactato. Isso é muito importante, uma mensuração do nosso resultado. Tá bom? Próximo. Acidose muscular. Por isso, vamos lá. O que é acidose muscular? A queimação do exercício intenso não é o lactato, ele gera a acidose muscular, mas sim a acidose causada pelo excesso de íons de hidrogênio que limita o seu desempenho para proteger. Então vamos entender, essa segunda forma que eu expliquei de 10 a 2 minutos é uma forma de produção de energia que traz lesões ao ser humano. E para proteger aquele ambiente, se traz algumas reações fisiológicas para proteção. Queimação, agora o próximo slide vai vir, você vai ver o que causa essa acidose muscular.
Então, a acidose, na verdade, é uma proteção do organismo para que aquele ambiente muscular não se corrompa, que ele não se lesione. É uma proteção. Próximo. Quais as aplicações da acidose muscular de jogar capoeira? Naquele sistema que é usado aqui no Volta ao Mundo Bambas. Redução de força, fadiga acelerada, perda de eficiência, ardência ou queimação. Quem é capoeirista sabe disso. Chega um momento que a musculatura queima, arde. Dificuldade de concentração, prejuízo na tomada de decisão. Olha a competição aqui. Mestre Morales, esse aqui lida com seus atletas. Dificuldade de concentração e prejuízo na tomada de decisão pode tirar um título. Percepção do esforço. A pessoa perde a percepção, ou ela potencializa assim. Eu estou cansado. Aí começa a hiperatividade, ela perde a noção da realidade em cima do esforço. Isso tudo é causado pela acidose muscular. Para proteger o organismo. Próximo. Agora nós vamos falar por que nós escolhemos aqueles marcadores. Os dois primeiros marcadores, que é o lactato e o bicarbonato de sódio, é mensuração da acidose muscular. O lactato, quando ele está alto na corrente sanguínea, quer dizer que teve acidose muscular. Porque o organismo produziu muito lactato nessa produção de energia. E o bicarbonato de sódio, quando ele está baixo, quer dizer que o processo de acidose foi muito intenso, porque o tamponamento do sangue foi extremo. O organismo, quando tem um ambiente ácido, ele tem algumas proteções. Ele joga essas proteções nesse ambiente para proteger o organismo. Um dos protetores é o bicarbonato de sódio. O organismo tem reservas. Tem outros momentos que o organismo também usa o bicarbonato de sódio. Vamos lá, você faz uma refeição, essa refeição vai passar por meio neutro, que é a boca, vai passar pelo meio básico, que é o esôfago, e vai chegar no meio ácido, que é o estômago. Vai começar a digestão primária. Esse ambiente, esse bolo alimentar, ele vai ficar ácido. Quando ele vai para o duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino, o organismo vai jogar vai jogar bicarbonato para trazer esse meio e transformar ele em básico de novo, para começar a degradação e absorção de nutrientes. Outro momento que usa o bicarbonato é quando a acidose muscular está muito alta. Produção de lactato foi muito alta, o organismo, o que ele joga na corrente sanguínea? O bicarbonato. Porque o sangue não pode ficar ácido, os órgãos não podem ficar ácidos. Aí ele joga o bicarbonato de sódio. Então, por que o lactato foi escolhido? Para analisar se a acidose foi intensa, média ou mínima. E o bicarbonato, se o tamponamento foi intenso ou breve. Então, se o bicarbonato estiver baixo, usamos toda a nossa reserva. Se o lactato foi alto, a acidose foi muito alta. Por isso que escolhemos esses dois marcadores. Próximo. Marcadores CK, que é a creatina quinase e a mioglobina, para lesão muscular. A creatina quinase, quando ela está alta na corrente sanguínea, o CK, teve rompimento de membrana, extravasou a creatina quinase para fora da célula, caiu no plasma. Certificamos que teve ruptura das fibras musculares. Mesma coisa da mioglobina. A mioglobina, para quem não sabe, é aquele líquido da carne quando faz churrasco. Não tem aquele líquido, não é sangue, é mioglobina. Então, quando você tem ruptura de fibras musculares, você tem extravasamento de mioglobina para a corrente sanguínea e ela é mensuração também de lesão muscular. Então, para eu saber se teve lesão, é creatina quinase e mioglobina.
Tem um probleminha aqui, problema não, tem uma solução para ficar claro. Se um atleta está com CK alto, seu atleta, você treinou bastante, e você está com CK alta no seu sangue, foi constatado, ele está bem alto, a quantidade. Quer dizer que você treinou bem, pode ser que você esteja com overtraining, e pode ser que você não recuperou direito do teu treino. O CK me certifica isso. O ideal é que todo atleta mensurasse isso semanalmente. Então, se CK está alto, você está de janela, você não vai treinar, você vai descansar para depois você treinar mais. Bacana. Então, aqui pode ser um overtreino ou treino pesado. Agora, a mioglobina, não. A mioglobina, quando ela está alta, eu certifico que eu tenho lesão muscular. Por quê? Porque a mioglobina, ela é uma molécula leve, porém danosa. Ela traz lesão no sistema renal. O organismo tem pressa de eliminá-la. Ela é fácil, não é que ela é fácil, ela sobrecarrega o sistema renal, mas ela é eliminada com rapidez. Então, vamos supor, se você está com mioglobina alta hoje e não treinou ontem, eu certifico que você está com lesão. Porque o organismo não parou de liberar a mioglobina na corrente sanguínea. Aquela lesão, ela está liberando o tempo todo. Então, CK pode ser um treino pesado. Mioglobina é lesão. Então, o atleta está com mioglobina alta, eu tenho que colocar esse cara na janela, porque senão eu vou destruir a carreira capoeística desse cara. Próximo. Glicose é a principal fonte de energia durante a atividade física. Eu preciso de glicose, porque o glicogênio garante que não exista acidose muscular. E sem glicose eu não tenho condição, principalmente em algumas funções neurais, cognitivo. Então, eu posso ir para um campeonato de capoeira onde eu não tenho energia plasmática, onde eu tenho uma hipoglicemia? Não posso. Eu não posso nem ter hipoglicemia sentado. Imagine eu jogando capoeira com hipoglicemia. Por isso que foi aferido também a glicemia desses atletas. Próximo. Próximo. Marcadores de sódio e cloreto. Na palestra passada, eu coloquei sódio e cloreto, mas são termômetros muito importantes para desidratação. Sódio baixo, cloreto baixo, eu vou ter um atleta desidratado. Por isso que nós colocamos como marcadores. Nós temos que analisar se esse atleta estava hidratado ou desidratado, porque desidratados ele não teria condição nenhuma de competir. Porque tudo acontece via hídrica no corpo humano. Próximo. Vamos começar a brincadeira. A primeira coleta de sangue, quantos atletas conseguiram coletar? Os 8 atletas. Contemplamos a coleta 100%. Todos os atletas fizeram a primeira coleta. Próximo. Na segunda coleta, nós conseguimos 87,5% dos atletas. 12% não conseguiram fazer a segunda coleta. Na verdade, transportando em número, tem um atleta que não conseguiu fazer a segunda coleta. Só teve a primeira coleta. Tá? Próximo. Alteração do lactato. Antes do primeiro jogo, 100% dos atletas estavam com lactato normal. Após os jogos, 100% dos atletas avaliados tiveram um aumento do lactato, e severo. Então, 100% dos atletas que competiram no VMB9, que foram analisados, sofreram acidose muscular. Severa. Severa. Quando eu falo severa, porque tem 2 acontecimentos, acidose muscular e acidose metabólica. Porque aí eu já deixo de pensar em músculo, eu penso no organismo como um todo. Teve atletas que beirou a acidose metabólica. Então, mas acidose muscular confirmado.
Todos os atletas tiveram acidose muscular. Próximo. Alteração do bicarbonato. Vamos lá. Antes do primeiro jogo, 100% dos atletas estava com bicarbonato ideal. Então ninguém não teve acidose e estava tudo tranquilo. A reserva estava intacta, estava tudo tranquilo. Após o jogo, 85,7% dos atletas tiveram a diminuição severa de bicarbonato de sódio. Eles utilizaram quase todo o bicarbonato endógeno do corpo para tamponar essa acidose. Próximo. Creatina quinase. Aí agora nós vamos começar a deparar com alguns dados que nós não esperávamos. Como nós sabemos, o CK, que é a creatina quinase, me certifica que teve um esforço extremo dos atletas. Aí nós esperávamos algumas coisas. Antes dos jogos, antes de jogar, o atleta chegou lá para jogar, a primeira coleta. 37,5% dos atletas estavam normal de secar. Então, eles estavam com capacidade ideal para competir. Aí, um achado. 62,5% dos atletas estavam com o secar aumentado. Ele nem tinha participado do Volta ao Mundo ainda, eles não tinham pisado no palco, ele já estava sobrecarregado. Já tinha desgaste físico extremo. O que sugere? Falha na preparação, falha no descanso, falha na alimentação, falha na recuperação. Então, os atletas em cima de secar, que garante esforço máximo e overtraining, certifica que a maioria estava com esforço. Eles estavam preparados, mas pode ser que eles não estavam recuperados para participar do Volta ao Mundo Bambas. Risco de lesão latente. Risco de lesão latente. Primeiro dado importante. Próximo. Aí, vamos lá. Depois do segundo jogo, todos tiveram o CK aumentado. Todos. Ninguém teve CK aumentar, normal depois do segundo jogo. Para você ter uma ideia, o que é o jogo da capoeira? Aquele 37% lá, até eles também teve o CK aumentado. Em níveis extremos. A capoeira destrói célula? Destrói. Você viu a acidose? Ó, a acidose muscular. Está comprovado que a capoeira, ela subiu, tudo, o esforço foi mais que intenso durante os jogos, de todos os atletas. Agora, pensa você comigo. Todos aumentaram. Por enquanto, aquela turma que não chegou com o CK aumentado no palco principal, estava na frente fisicamente, concordam? Teve gente chegando mais bem preparados. Teve gente aqui que chegou com a folga fisiológica. Temos que nos atentar a isso. Próximo. Agora vem um achado, hein? Mioglobina antes do jogo. Agora compliquei. Mioglobina aumentada. 12,5%. Mioglobina normal. 87,5%. O que eu falei para esse senhor? Se ele tiver com mioglobina aumentada, o que ele tem? Lesão. Então, 12,5% dos atletas analisados já chegaram lesionados no palco do Volta ao Mundo Bambas. Eles já chegaram sucateados. Então, a lesão, ela só veio ser concretizada, se caso foi. Já chegaram com CK alterado e mioglobina alterada.
Esse atleta aqui, se ele fosse jogador da seleção brasileira, ele não jogava. Se ele fosse atleta do Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo, que tem um laboratório de fisiologia muito importante, ele não jogava. Esses atletas eles não entravam em campo. Então, constatou que não é o Volta ao Mundo Bamba que traz muita lesão, é a situação dos atletas que estão potencializando essa lesão. A atividade é muito pesada, como eu falei, são máquinas. Próximo. Mioglobina aumentada após o jogo, 100%. Só que o que acontece? Já era esperado esse resultado. A capoeira é uma atividade que exige muito do capoeirista. Já era esperado que ia ter essa mioglobina alta. Vamos pensar comigo, esse atleta que participou do Volta ao Mundo Bambas, ele precisa de descanso? Ele precisa de alimentar bem? Ele precisa de recuperação? Ele não pode sair do Volta ao Mundo Bambas e ir para outra competição na outra semana. Esse atleta vai ficar sucateado. Se ele for patrocinado, ele vai perder patrocínio. Se ele for patrocinado pela Nike, ele vai perder a chancela Nike. Olha que a Nike não está nos pagando nada ainda, né? Propaganda de graça. Business. Né? Então, 100%. A capoeira lesiona? Será? Isso é prova. Eu certifico, a capoeira traz lesão muscular. Próximo. Um dado também que nós não esperávamos, olha aí. 37% chegaram no palco principal com a normoglicemia, com a glicemia plasmática dentro da normalidade. 62,5% chegaram com hipoglicemia no palco principal. Gente, é uma informação muito básica. Um atleta que vai participar de uma competição chegar com hipoglicemia. Hipoglicemia, a pessoa sentada, ela passa mal. Aí você fala para mim, mas eles conseguiram competir porque eles são super homens e super mulheres. Se eles conseguiram competir com hipoglicemia, imagine ele com normoglicemia, esses caras vão voar. Avião a jato. Eles chegaram sem energia plasmática, gente, isso é sério. Isso é uma informação básica. Quando você vai fazer um concurso público, uma prova, vai fazer uma corrida, vai participar da maratona, a primeira coisa, eu vou comer para eu poder não passar mal. Todo mundo fala isso. Não houve essa preocupação nem com isso. Isso é muito sério, é muito simples você resolver isso. E tem um perigo que, mas perto da competição, quando for entrar, eu dou um carboidrato em gel para ele, que vem outro perigo. O corpo humano, ele não administra bem carboidrato de grande quantidade na corrente sanguínea. Quando uma pessoa está com hipoglicemia, que foi o caso, e você joga grande quantidade de carboidrato na corrente sanguínea, acontece uma coisa chamada hipoglicemia de rebote. Quer dizer que tem muita glicemia plasmática e não tem muita glicose plasmática, mas não tem glicose dentro da célula. Lugar de glicose é dentro da célula. É pior. Quem já participou de maratona, vira e mexe maratona, tem alguém vomitando. Que lá é hipoglicemia de rebote. Dá tontura, boca seca, náusea. Então não dá nem para recuperar, porque se você for jogar carboidrato de fácil absorção no pé da roda, você vai complicar esse atleta. Próximo. Outro dado, isso aqui nós já esperávamos. Secão, mas você não falou que o pessoal estava com hipoglicemia e no final do jogo todos teve hiperglicemia por estresse? O organismo entrou tão em colapso, precisando de energia,
que ele saiu destruindo todas as suas reservas energéticas e teve hiperglicemia de estresse. Todos os atletas destruíram todas as reservas de glicogênio que ele tinha no corpo, todos. Ele teve ele jogou tudo. O que ele tinha, ele jogou na corrente sanguínea. Teve uma hiperglicemia de estresse. Alguns hormônios que potencializam o estresse em ambiente de perigo, ele faz com que o organismo quebre todas as reservas de glicose, que é o glicogênio, e joga na corrente sanguínea. Aí você fala, nossa, isso não é nocivo. Quem assistiu a palestra mais cedo, nós falamos de metabolismo, construção e destruição. Houve destruição maciça das reservas de energia do corpo para ter uma hiperglicemia por estresse. Destruição. Recuperar esse atleta aqui, precisar em horas é complicado, mas recuperar o glicogênio em menos de 72 horas, você não recupera ele. Pensar em glicogênio. Se eu te fizer uma pergunta, atrapalha o andamento? Não. Eu achei interessante, porque todos esses resultados, esses valores aí que estão sendo mostrados para a gente já sabe que teve uma falha na preparação desses atletas. Aí eu te pergunto, existe a possibilidade, e qual seria, de ter uma prevenção? Nos próximos slides. Beleza. Próximo, vai ser agora. Uma notícia boa, hein? Notícia boa. Alteração de sódio e cloreto não teve oscilação. Todos os atletas chegaram ao palco hidratados e muito bem hidratados. Parabéns. Perfeito. Não teve oscilação nem de sódio nem de cloreto. Todos estavam devidamente hidratados. Perfeito. Nós gostaríamos muito que esse resultado que teve aqui, que comprova a não desidratação, tivesse em outros campos também. Nós teríamos um espetáculo triplicado. Lembrando que esses atletas são profissionais de capoeira. Eles são ótimos de capoeira. Nós não estamos criticando a valência capoeirística nem física, nós estamos levantando dados para potencializar o que eles já são. Tá? Próximo. Resultados esperados. Todas as alterações metabólicas e fisiológicas eram esperados pós-jogo. Tudo que aconteceu depois do jogo, nós já esperávamos esse resultado. Próximo. Resultados esperados. Olha lá, olha a máquina que é capoeira. É uma atividade que aumenta a frequência cardíaca do atleta acima da máxima. Uma conta de bolso, pega 220, diminui a sua idade e você tem a frequência cardíaca máxima. O jogo da capoeira, todos passam da máxima. Só que tem um problema. Qualquer atleta condicionado, ele sobe a frequência cardíaca e desce muito rápido. Ele chega lá, 190 na frequência cardíaca, 200. Tem atleta que vai muito além, aí quando ele descansa, aí volta para 100, 90. Quanto mais condicionado, mais volta a frequência cardíaca. A capoeira tem uma coisa chamada ritmo, birimbau, cantoria, atabaque, que não deixa a frequência descer. O capoeirista, ele passa de 100, ele vai voltar no máximo 76, 78% da frequência. Ele não descansa. O coração dele continua. Por quê? Porque o ritmo da capoeira não deixa a frequência descer. E se o cantador for daqueles cantadora, se o coral estiver lá em cima, aí que não vai descer mesmo. É uma atividade física que tem um aumento severo de lactato, tem uma diminuição severa de bicarbonato, tem aumento da CK, aumento da mioglobina e diminuição do sódio e cloreto, coisa que nós não vimos nos nossos atletas. Esse ponto aqui, olha lá, surpresa positiva. Olha a máquina isso aqui, ó. Bem-vindos à bioquímica da capoeira. Isso é capoeira. Frequência cardíaca máxima e não desce, aumento do lactato, que você já sabe o que é,
diminuição severa do bicarbonato, que é o processo tampão, aumento de secar e mioglobina. Olha a lesão muscular e desnutrição. Isso chama capoeira bioquimicamente. Próximo. Resultados inesperados. Alguns atletas já chegavam ao palco em esforço extremo, antes mesmo do primeiro jogo. Isso é um resultado preocupante. E nós temos que imaginar que esses atletas são profissionais. Imagina os amadores. Pode ser que o resultado ainda seja mais severo para o negativo. Nós não esperávamos esse resultado. Temos a mudança de comportamento, vai começar agora, mestre. Próximo. Vai dar tempo. Mudança de cultura. Vamos lá, isso aqui é importantíssimo para a capoeira. O corpo sempre tenta proteger o atleta do colapso, mas o desempenho ideal ocorre antes do corpo acionar seus sistemas de defesas máximos. Esse é o ponto. Não é porque o capoeirista tolera que ele vai ter que suportar esses acontecimentos metabólicos. Vamos lembrar aqui, muito importante, o desempenho ideal ocorre antes do corpo acionar os seus sistemas de defesa máximos. Se um capoeirista joga bem, com tudo acionado negativamente, se tudo tiver ok, ele vai jogar mais, e ele não vai ter a chamada lesão. Está explicado porque está tendo tanta lesão. Ele já está com os sistemas todos de defesa acionados. É como se o exército, a marinha aeronáutica do corpo tivesse todos prontos para a guerra, antes de guerrear. Quando chega na guerra pode faltar bala, vai faltar míssil, vai faltar as coisas, fazendo um comparativo. Próximo. Não é minha área, eu vou dar uma pincelada nisso aqui. No departamento científico existem 3 profissionais na área da educação física, que eles estão trabalhando em cima desse material para nos trazer no VMB11. Estrutura de preparação física para o capoeirista competidor. Primeira coisa, não esqueça da capacidade aeróbia. A base da preparação para a capoeira tem que ser aeróbia. Isso vai ser explanado com detalhes no VMB11 com os profissionais do departamento científico. Potência anaeróbica alática, explosão, trabalhar explosão, capacidade anaeróbia alática, tolerância do lactato. O capoeirista precisa fazer do seu treinamento um ambiente para ele suportar a elevação do lactato, que o lactato vai subir de qualquer jeito. Ele tem que preparar no treino a capacidade de lidar com a acidose muscular, porque vai acontecer. Esse treinamento de HIIT que a gente fala é muito parecido com CrossFit, aonde você trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo, oscilando entre força, resistência, tá? Força e resistência muscular, flexibilidade e mobilidade, preparação específica, simulação de jogo. A capoeira não pode ser, preparação de capoeira não pode ser igualada à preparação de outra atividade, tem que ser para a capoeira. Você não vai preparar um capoeirista como se prepara um jogador de futebol. Você não pode preparar um capoeirista como você vai preparar um lutador de jiu-jitsu. Você não pode preparar um capoeirista como vai preparar um fisiculturista. Capoeira tem que se preparar para a capoeira. Próximo. Treinamento e preparação. O capoeirista campeão, ele busca baixo percentual de gordura. Isso aqui já está até no meu livro que eu lancei ano passado. Todo capoeirista de competição não pode ter porcentagem de gordura alta.
porcentagem de gordura baixa. Primeiro critério. Massa muscular funcional. Isso aqui é interessantíssimo. Década de 80 e 90, todo mundo pensava que ficar grande, musculoso, ia ser sucesso na capoeira. Não, é massa muscular funcional. Não é ser gigante, ficar grande. Competição do Volta ao Mundo Bamba, você não pode ser hipertrofia a ponto, não. Não é campeonato de fisiculturista, não, é campeonato de capoeira. Se a pessoa tiver com a massa muscular não funcional, ela vai ter lesão. E ela vai potencializar todo aquele acontecimento que nós comprovamos que acontece. Força relativa e alta flexibilidade. Força relativa dentro do seu potencial. Todo mundo pensa que força é volume. Nossa, aquela menina, ela é forte demais, ela tem um braço grande. Aquele cara tem um braço... Não, a força é uma coisa, hipertrofia é outra. Equilíbrio entre potência, agilidade e resistência. O capoeirista, ele tem um corpo equilibrado. Ele não pode ser um corpo avantajado, com um percentual de gordura alto. Vamos resumir? Capoeirista de competição, ele tem que se atentar muito em relação a peso e balança e porcentagem de gordura. Ele não pode estar acima muito do peso, não. O livro que eu lancei no ano passado tem uma tabela de peso ideal para altura para o capoeirista. Se o capoeirista tem tanto de altura, qual é o peso ideal dele? Está tudo misturado no livro. Próximo. Pilares da preparação. Treinamento, né? O físico e o técnico de capoeira. Comecei a falar sobre o grande achado da pesquisa. Recuperação, alimentação, suplementos e saúde mental. Saúde mental fundamental. Alimentação, suplementos fundamental. Recuperação eu coloquei como eixo, no meio de tudo. Treinamento físico e técnico de capoeira. Não adianta ter saúde mental se você não tem o restante. Não adianta suplementar se você não tem o restante. Não adianta nada se você não trabalhar em cima da recuperação. Atleta de ponta não treina para sucatear. Ele treina no máximo a 70% do treinamento, porque ele tem que treinar no outro dia. Atleta de elite não se quebra em treino. Maratonista só faz maratona em maratona. E treinamento físico e técnico. Muitas das vezes, esse físico pode ter corrida, nado, mas vamos treinar, pensar em técnicas de capoeira. A própria técnica de capoeira vai fazer com que o capoeirista adquira aquelas valências que foram levantadas. Próximo. Agora já é minha área. Nutrição com foco na recuperação. Eu acredito que o capoeirista sabe treinar. Eu acredito até que ele sabe treinar muito bem, mas tem uma coisa que o capoeirista não sabe, não aprendeu ainda. Ele não aprendeu a descansar, a se recuperar. Para uma recuperação, eu preciso de proteínas de boa qualidade, gordura de boas qualidade, carboidrato. Por que eu coloquei o carboidrato com esse pontinho aqui? Atleta de competição, ele pode sim necessitar de carboidrato simples, sacarose. Eu preciso recuperar. Um atleta de ponta que treinou muito forte hoje, eu tenho que recuperar ele o mais rápido possível. Pode ser que eu tenha que usar uma dextrose ou uma maltodextrina com ele sim. Glutamina, eu preciso para atleta de elite. Creatina, eu preciso betalanina, bicarbonato. Tem uma galera usando bicarbonato de sódio. É o suplemento mais barato e mais pesquisado. Bicarbonato e creatina. Bicarbonato de sódio, ele não tem, você nunca vai escutar muita propaganda de bicarbonato de sódio, porque ele é um suplemento barato.
E lembra que o resultado estava falando que o organismo jogou todo o bicarbonato que ele tinha para tamponar a acidose muscular? Usar bicarbonato ajuda muito. O poder do bicarbonato, ele é extracelular. E tem um suplemento que tem um poder intracelular, que é dentro, betalanina. Esses suplementos, glutamina, creatina, betalanina, bicarbonato, atleta de ponta, é fundamental que tenha. Atleta de palco principal, disputa de cinturão, é necessário que tenha na quantidade ideal. Procure um profissional capacitado. Compostos antioxidantes. Lembra da acidose muscular. A acidose muscular, ela tem que vir acompanhado com componentes antioxidantes. Vitamina C, D, E, A, zinco, selênio e coenzima Q10. Lembra do CK que ele ficou alto na corrente sanguínea? Ele explodiu a membrana plasmática daquela região, a membrana rompeu e extravasou CK. A coenzima Q10 ela tem um poder de proteção da membrana plasmática. É importantíssimo, nas quantidades certas. Próximo. Nutrir bem após o jogo é tão importante quanto treinar forte. Recuperar é preparar para o próximo desafio. A regra é clara. Eu uso 60% da minha conduta alimentar para recuperar e 40% para treinar. Não é o inverso. O foco é recuperação. Recuperação. Eu vou comer bastante que eu preciso treinar. Talvez não. Você precisa comer bastante para se recuperar. Lembre-se que eu não estou trabalhando com atleta acima do peso, eu não estou trabalhando com atleta que necessita perder porcentagem de gordura. Eu estou trabalhando com atleta que já está com tudo isso encaixado. E eu preciso, a recuperação que é importante, é mais importante. Então, os nossos atletas, eles podem ter treinado bem, eles podem ter alimentado bem. O que faltou? Recuperação. Eles não se recuperaram. Aquela afirmativa do que treinar. Não. Treine, descanse. É tão profundo, existe um artigo científico muito legal, que o Cristiano Ronaldo faz muito isso. Ele descansa bem às 8 horas, só que ele tem condição de fazer isso. Mas ele tem pequenos cochilos durante o dia. Esses cochilos recuperam muito a musculatura. Descansar, atleta, ele precisa trabalhar o ósseo. Tanto que ser atleta não é brincadeira. É difícil ser atleta ter que trabalhar e estudar. O atleta ele tem que praticar o ósseo, aquele ambiente de descanso. Ele precisa descansar. É no descanso que o atleta supera ele mesmo. Que ele supera ele mesmo. Próximo. Leva-se tempo para ser bom capoeira. Leva-se muito tempo para ser bom capoeira. A pessoa vira para você e fala assim, eu tenho 10 anos de capoeira. Você olha e fala, só? 10 anos não é tempo para ficar bom de capoeira. Mas a mesma matemática que se faz para capoeirista demora para ficar bom de capoeira, atletas também demoram para ser atletas. É tempo. O grande problema dos atletas é acelerar o processo que traz lesão. Ele não se preparou. O que nós precisamos aprender? A nos recuperar. Esse é o grande resultado que o estudo com esses 8 atletas nos trouxeram. Recuperação é o foco. Recuperar não é simples, não é só tempo, é tempo também, mas é nutriente, é água, nutriente certo, no ambiente certo e no tempo certo. Esse é o grande lema.
Atletas de elite têm que aprender a se recuperar. Tudo bem? Próximo. Agradecimentos, obrigado ao Volta ao Mundo pela oportunidade. Eu acho que sem a organização, sem a criação dessa diretoria, nós não tínhamos condição de forma nenhuma de ter esses resultados e outros que virão, né? Como eu falo, esses resultados começaram a vir à tona agora, as pesquisas começaram a vir agora e nós estaremos potencializando isso. Quer alguma pergunta, do senhor? Tem alguma pergunta por aqui antes do morcego? Está tudo claro? Então, teve bom, porque as informações foram grandes. Quer alguma pergunta aí, senhor morcego? Não, eu acho que tudo isso que você falou aqui em relação à preparação física do atleta, quando ele não tem esse acompanhamento, um estudo científico mesmo, porque muitas das vezes a gente ainda se prende nesse detalhe do treinar, o mestre vai, bota para treinar, mas... E a importância da gente saber que um estudo científico, para ter uma qualidade melhor, para um rendimento com saúde, que a gente já sabe que o atleta, muitas das vezes, ele já está mal de saúde, né? Por conta de todo esse processo que ele carrega, uma má alimentação, mau descanso, não tem tempo para descansar, por conta até mesmo da necessidade financeira, porque o atleta muitas das vezes tem que correr atrás de uma outra forma para conseguir se manter com uma estrutura física apropriada para estar competindo num palco desse aqui. Qual é o conselho que você dá para essa galera que está vindo aí? Conselho para atletas profissionais que estão no palco principal, disputa de título. Primeiramente, vai atrás de um patrocínio. Sem dinheiro vai ficar difícil. Não é que você precisa comprar, você terá que ter tempo. O tempo é a grande moeda, porque sem tempo você não vai ter tempo para se recuperar. Então você vai ter que ter condição de tempo. Depois, utilize esse tempo da melhor forma, se preparando fisicamente, se preparando emocionalmente, escutando o seu mestre, o seu preparador. Coma bem, hidrate bem e descanse. O atleta, é muito complicado a cabeça de um atleta. Primeiramente, eu falo, estendendo o que você falou, Volta ao Mundo Bambas inaugurou um espaço chamado Espaço Acolher, que é acolhimento emocional de todos os atletas. Por quê? Porque o Volta ao Mundo Bambas tem noção o que é competição de alto rendimento. A competição de alto rendimento, quando ela é mal administrada, ela é contraponto à qualidade de vida. Existem acontecimentos emocionais metabólicos no atleta que ele precisa de acompanhamento para ele poder aprender a lidar com esse ambiente. Então, é muito importante tempo para treinar, tempo para melhorar o seu emocional e tempo para recuperar. Sem esses pilares, treinamento, recuperação, saúde mental, o atleta ele vai ficar no palco pouco tempo. Ele pode até subir ao palco, mas ficar muito tempo ele não vai conseguir. Primeiramente, lesão. Ele tem que trabalhar bastante o emocional. Tem um estudo muito importante que fala que atletas de esporte de rendimento, atletas olímpicos, eles têm a bala emocional quase como ex-combatente de guerra, porque a preparação é extrema. Você trabalha um egocentrismo, de certa forma o narcisismo tem que existir. Se você não acreditar em você e desacreditar do outro, você não ganha. O esporte de alto rendimento não é uma atividade lúdica.
Ninguém ali está para brincadeira. Ali estão entrando para ganhar. E se alguém ganha, alguém vai perder. E ninguém quer brincar. Então, não é simples, é sério, é estudado, é preconizado, tem que ser bem alinhado, não é querer. Querer é querer, poder. Nós chegamos na época da capoeira que nós temos que decidir. Você vira para a pessoa e fala: você quer ser capoeirista? Quero. Amo capoeirista. Você quer ser atleta? Não, já é outro caminho. Outro caminho. Tem uma coisa legal na UNB. O UNB é um esporte muito bem capitalizado, que eu mesmo tiro muitos ensinamentos da UNB. UNB é o jogo de basquete norte-americano. Eles trabalham num sistema de descanso impressionante. Impressionante. Atleta que dorme mal não treina. Né? Então, é isso. Morcego, deu horário? Deu? Conseguimos? Nenhuma pergunta? Muito obrigado a todos. Valeu, né? Valeu mesmo. Até no VMB. Nós estaremos aí no tempo todo durante o festival, durante o evento. Mas no VMB 11 traremos várias palestras, vários estudos. E todos os atletas presentes, prestem atenção. Vocês terão que passar no espaço acolher para fazer a avaliação nutricional e avaliação socioeconômica. Hoje o espaço não estará funcionando. A partir de amanhã, todos os atletas se encaminhem no nosso espaço acolher. Seja bem-vindo, é um espaço do atleta. Teremos profissionais lá responsáveis por fazer essa avaliação nutricional e avaliação socioeconômica. Tudo bem? Obrigado. Secão, acho que a gente ainda tem 2 minutinhos, né? Que eu percebo que os atletas ainda não entendem a importância desse núcleo. Eu sinto que ainda falta um pouquinho mais de compreensão da parte deles, e até mesmo, por que não dos coaches, de cada vez mais conscientizá-los para que eles possam entender e levar isso aqui muito mais a sério. Concorda comigo ou você acha que... Concordo e acho natural. Sabe por que eu acho natural? Porque há tempos atrás, nós não imaginávamos um evento de capoeira com essa atividade. Nós já temos. Quando todos os atletas e a maioria dos coaches perceberem, se eles não vierem para a ciência, se eles não vierem para a pesquisa e para o científico, ele não estará lá, eles não vão chegar lá, aí as coisas, aqui vai estar lotado. Boa noite de novo. Eu lhe faço uma pergunta. O atleta mais velho, que já está no palco absoluto, ele não teve esse preparo do começo. Então, acho que a educação ela tem que começar. Você tem essa visão de que os pequenininhos que são o futuro para o palco principal, que eles vão fazer a diferença, se a gente trabalhar de uma forma diferente. A capoeira 5, 6, 3 anos atrás, ela não era vista como um esporte de alto rendimento. Então, quem nunca treinou com peso na perna, chutando igual doido? Até eu já fiz isso. Então, assim, eu acho que a educação, ela começa de berço. E esse berço, ele começou um pouquinho tarde, mas não tão tarde para não mudar. Você não acha que seria uma reeducação? Eu concordo plenamente com você. Só que nós, profissionais aqui, nós não temos esse tempo para potencializar a capoeira. Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu fiquei sabendo disso agora há pouco. No próximo VMB, se o atleta não participar das palestras, ele não irá jogar no palco principal. Acabei de saber disso agora. É porque assim, nós ofertamos com a mão e colhemos com outra mão. É uma coisa natural do ser humano, é uma coisa natural do meio capitalista. Nós estamos proporcionando, nós precisamos receber algo em troca. E receber algo em troca é uma criança não machucar, um atleta não machucar, um atleta ser patrocinado. Esse é o nosso retorno. Então, muitas vezes,
O certo seria amadurecer essa fruta devagar. Só que nós não temos esse tempo, porque o VMB 11 já vai acontecer, o 12, o 13, e nós precisamos alavancar o nosso mundo. Eu costumo falar que nós temos que pegar um limão e transformar na limonada. E nós temos que conscientizar. É uma tarefa árdua virar para o capoeirista e falar assim: eu vou te convencer que você precisa de algo que é bom para você. A tarefa não é fácil, né? A tarefa não é fácil, mas nós vamos conseguir, porque nós queremos isso. E uma coisa que eu sempre falo: Volta ao Mundo Bambas não tem medo de errar. Se a gente errar, a gente dá um passo para trás, pedimos desculpa e vamos outra a linha. Só que nós não temos medo de errar. Nós temos certeza que o futuro estaremos aqui, porque eu fui atleta de capoeira, eu fui campeão de jebs, eu fui atleta de jebs, eu não sabia nada disso. Eu fui encantado com nutrição, que em 1990 eu tinha 16 anos, eu participei do jebs em Brasília. Uma nutricionista deu uma palestra falando o que tinha de comer antes do jogo. Eu fiquei maravilhado, eu falei, vou fazer nutrição. Eu fiz nutrição por causa disso. Mas eu entendo que é um processo. Outra informação legal, muito legal. Atletas que leem mais são mais campeões. A leitura potencializa o atleta. Então, é uma série de valências, uma série de situações que nós, Volta ao Mundo Bambas, estamos preparados para esse desafio, né? Um recado aos capoeiristas e a não capoeiristas que falam que o Volta ao Mundo Bambas está embranquecendo a capoeira. Não, nós não estamos embranquecendo. A capoeira não tem cor, para começar. Então nós não estamos embranquecendo porque ela não necessita de cor. Ela já é bastante colorida na formação do povo brasileiro. Então, nós estamos aqui colaborando para o crescimento, engrandecimento, valorização da capoeira. Então, a nossa tarefa é essa, nossa missão é essa. Estamos aqui em prol da capoeira, em prol do mestre de capoeira, dos treinadores de capoeira, e de forma nenhuma nós estamos querendo passar por cima de tradições, nem nada parecido. Tá bom? Desculpa o pequeno desabafo no final da palestra. O pessoal do científico, se deixar, desabafa muito, né, mestre? Vai lá. Terminar? Cabe uma pergunta ainda não? Com polêmica ou sem polêmica? Nossa Senhora. Mestre, primeiro parabéns, né, pelo trabalho, pela coleta de dados, né, que eu acompanhei lá no VMB9. Extremamente trabalhoso, extremamente importante, né, o trabalho que está sendo feito. Principalmente para os atletas que vão chegar no palco principal e têm que apresentar um espetáculo, um show com a capoeira que a gente sabe, como você bem colocou, que é uma máquina de destruir corpos em competição, né? Assim, eu tenho certeza que não tem outra competição esportiva no mundo que degrada tanto um corpo em alto rendimento quanto a capoeira. Se existe, eu não conheço, né? E minha pergunta vem em cima disso, né? O trabalho que está sendo feito é importante. Os atletas atualmente, com os dados que você apresentou, chegaram já para o palco principal numa condição extremamente degradada. Se fosse um jogo de futebol, dali eles iam direto para casa, não iam ficar nem para assistir o jogo, né? Eles iam para a recuperação. E aí você falou da importância do treinamento, da alimentação e principalmente do processo do descanso, da recuperação para o atleta conseguir chegar e apresentar o seu melhor. Minha pergunta é: como você enxerga, primeiro, a função da equipe multidisciplinar, o preparador físico,
ser preparador físico, o coach ser coach, o nutricionista ser nutricionista e o mestre ser o mestre, lá no lugar dele, cada um no seu quadrado. Como você enxerga isso para o processo e como você vê a mentalidade desses profissionais ou supostos profissionais, que na minha visão, para ser profissional ainda falta uma caminhada grande aí para entender esse processo, mas essa é a minha opinião. E onde você acha que o atleta pode chegar, se nessas condições estão apresentando a capoeira que a gente vê, onde eles podem chegar? Vamos lá, vou ser breve aqui, porque nós estamos com tempo. Eu aprendi há tempos atrás uma verdade que eu levo para a minha vida. Quando você não entender de algo, é muito bonito você falar, eu não sei. Uma grande pessoa, quando você pergunta para ela algo que ela não sabe, ela vai falar, eu não sei. Essa é a melhor resposta. Dentro do departamento científico, é cada um no seu quadrado. Eu não tenho cacuete, eu fui bem claro, eu não tenho cacuete para falar de forma de treinamento, você tem. Eu não entendo. Por mais que eu entenda um pouquinho de fisiologia, mas eu não entendo, não é minha área. Eu acho que os profissionais de capoeira têm que entender. A sua mão vai até certo local. Então, a partir desse princípio, um capoeirista, para ser no palco, ele precisa do nutricionista, ele precisa do educador físico, ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do coach, ele precisa do mestre. Eu costumo falar, não é falando mal que é uma grande referência. Vou falar mais da minha família. O meu avô materno, ele era um líder na comunidade. Tudo que você queria falar, você perguntava para ele, ele sabia. Como os mestres antigos, mas ele não sabia tudo. Muita coisa ele falava ali. Então, é necessário que tenha hoje essa equipe multidisciplinar trabalhando no sistema interdisciplinar. E os capoeiristas, eu garanto, o desempenho deles na roda vai ser potencializados e o que mais nós queremos é que eles voltem para casa sem lesão. Então, a princípio, mestre, é garantir a qualidade de vida e a segurança dos atletas. O Volta ao Mundo Bamba sempre pensou nisso. Todos os atletas que tiveram que mostrar o atestado de aptidão física, protetor bucal. É necessário que eles saiam daqui de segurança. E eles chegarem bem preparados é um pilar. Tá? Maravilha, obrigado, mestre Secão. Mais uma palestra super esclarecedora, com resultados que certamente vão pautar o treinamento e a preparação de atletas para as próximas edições, seja palco principal, seletivos oficiais, card preliminar, enfim, você vai conferir muita mudança, tenho certeza,